Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 1 a 5, poder da fé. Vamos então à leitura do Evangelho. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora,
passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Então, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Richardson Miranda e Francisco Assis. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem, ao companheiro Francisco, prazer, gratidão por compartilhar o estudo com você. Essa parte, né, do Evangelho, quando traz essa reflexão sobre a fé, ela é muito oportuna, principalmente quando nós vamos refletir que ter fé, quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, será que é fé? Ou simplesmente nós estamos numa posição confortável, a qual ali nós pensamos que estamos em sintonia e até sendo beneficiados por um bem maior. Agora, na hora das tribulações, das dificuldades, das perdas, dos problemas, que é o momento que nós temos aí o verdadeiro testemunho da fé para com nós mesmos, que é o momento de: será que tudo que eu creio, será que toda essa conexão, tudo que eu sigo, tudo que eu aprendi até hoje, neste momento da dificuldade, da tribulação, vai me trazer o centramento necessário, o equilíbrio, e aqui como que falou, a paciência necessária e até a força para passarmos por tudo isso? Que é nesse verdadeiro momento que nós vamos ter a oportunidade de testemunharmos para nós mesmos como que é a nossa fé, a nossa crença, principalmente em nós mesmos. Porque se Jesus veio e disse para nós: quem estiver comigo, quem estará contra? Se nós cremos num Cristo vivo, que está conosco e que, desde a sua passagem no plano terreno e a sua permanente presença espiritual, que Ele está conosco, qual que é o mal que tem mais força do que a força e o bem de um espírito crístico como Jesus? Um espírito que tem um potencial, uma força que lhe dá a capacidade aí de governar e direcionar cerca de 5 mundos evolutivos, né, conforme as obras nos trazem. Então, nós vemos, né, a espiritualidade a todo momento se manifestar e nos dizer que não dê mais força para o mal do que para o bem. Porque mediante as dificuldades, as coisas ruins, a força do mal quando se manifesta em nossas vidas, nós acabamos dando mais força e crendo mais nisso do que no bem. Qual que é a lógica? Então, será que nós temos fé? Será que algum dia nós tivemos fé? Porque são nesses momentos que nós deveríamos estar mais tranquilos e serenos. Mas nós sabemos que isso é fruto da nossa imperfeição evolutiva ainda. Nós somos espíritos ainda no 2º estágio evolutivo, estamos passando pelo mundo de provas e expiações, advindos de um mundo primitivo. E ainda muito repetentes aqui nesse mundo de provas e expiações. Prova disso que até os próprios discípulos que estiveram ao lado do Cristo, em várias situações, eles não tiveram fé. Eles estavam ao lado do Cristo, com todos os testemunhos, com todas as provas, e eles também fraquejaram. Isso é compreendido, né?
A espiritualidade e os espíritos superiores, eles entendem esta nossa dificuldade, essa nossa fraqueza diante das dificuldades e do mal, nós acabarmos acreditando mais no mal do que no bem. Agora, no processo nosso de conhecimento e esclarecimento, nós temos que avançar para chegarmos a um nível que, independente das tribulações da vida, das dificuldades que nos assolam, a nossa fé ser tão firme, tão serena, que nós passamos por tudo aquilo em paz. Quantos mártires, que são seres que passaram neste plano terreno, que são espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, que em outros segmentos religiosos são ditos santos, mas que as suas histórias de vida nos trazem esses exemplos vivos de quantas tribulações, dificuldades pelas quais eles passaram, que ao nosso ver, se nós nos colocarmos no lugar deles, dessas histórias, porque esses espíritos esclarecidos que vêm em funções missionárias de ajudar, de impulsionar a evolução no plano terreno, a história de vida deles, ela tem que ser tida para nós como exemplo e para que nós possamos nos espelhar nisso e conseguir, mediante as nossas próprias dificuldades, vencer como eles venceram. Quantos desses espíritos passaram por coisas que, ao nosso ver, se nós nos colocarmos no lugar deles, nós não teríamos conseguido aguentar nem sequer minutos, né? Enquanto eles tiveram toda uma vida de luta, dedicação e até de muito sofrimento. Daí podemos pegar por base a história da própria Joana d'Arc, que, como uma forma, né, de até ampliar a compreensão, a espiritualidade traz, que é a reencarnação do Judas Iscariote, que esteve com Jesus e na sua compreensão ele pensou que aquilo que ele fez, que foi tido como uma das maiores traições, na verdade ele teve como algo que ele estava fazendo um bem para Jesus, porque ele pensou que se entregasse Jesus em troco de algumas moedas, Jesus sendo preso, a voz dele ganharia peso e iria ecoar a muitas distâncias, e os seus ensinamentos chegariam a mais pessoas e eles seriam mais conhecidos e aquilo tomaria mais força. Quase aconteceu isso, né? Só que na hora que chega na hora do julgamento, a quem o povo escolhe? Aí Jesus é condenado, Jesus é crucificado. Mas, por que eu estou trazendo essa questão? Que muitas das vezes até o mal que se manifesta na nossa vida, aquele ou aquilo que nos afeta, no seu nível de evolução e de esclarecimento, ele pode entender que como se estivesse fazendo um bem para nós. Mas nos seus vários aspectos, nós podemos até entender que há coisas ruins que acontecem em nossas vidas, que é como o Emmanuel sempre falava com o Chico, o grande segredo da evolução terrena é sempre você encontrar luz na escuridão. Você amar o feio e o mal. Porque amar o bom e o belo, isso já é instantâneo, né, gente? Não é amor, né? Isso aí acho que é paixão, né? Que é aquilo que já acontece assim de imediato. Agora, o verdadeiro exercício é nós encontrarmos luz na escuridão. O Emmanuel sempre falava isso com o Chico. É encontrar algo de bom aonde não parece germinar nada. Onde parece ser uma terra seca, dura
e petrificada. Amarmos e acharmos o belo aonde não existe beleza. São sinais de evolução e de esclarecimento. Aquilo que nos aflige em nossas vidas, que é algo ruim, temos que parar de ficar olhando o que é ruim e tentar tirar aprendizado e evolução. O que é aquilo que, o pior que seja, está me trazendo de bom? Mediante as tribulações e as dificuldades da vida, nós temos dois caminhos que podem ser seguidos. Um caminho é você, com um sofrimento, se endurecer, se fechar e se tornar um ser amargo, um ser das trevas, porque você vai só guardar rancor, dor e sofrimento. Isso não se restringe somente aqui enquanto encarnados. Quando desencarnarmos, a única coisa que muda é que nós não estaremos mais no corpo físico, mas a nossa essência e tudo isso que habita em nós estará conosco lá do outro lado, e é o que nós vemos que a espiritualidade sempre traz. O que é o céu e o inferno? É uma das 5 obras básicas do kardecismo. É um estado de consciência. Se você, mediante as dificuldades, se fecha, se endurece, tem até uma oração aqui no final do Evangelho que é para os espíritos endurecidos. Você se fecha no seu inferno de consciência. Ou você tem a opção de escolher um outro caminho, que é de se fortalecer, de se transformar e evoluir. Porque a dor e o sofrimento, ela traz um grande aprendizado. Aquele que tomou a dor e o sofrimento como aprendizado, ele vai seguir um caminho de nunca mais passar por aquilo. E também nunca fazer aquilo com os outros. As melhores pessoas para nós buscarmos conselhos ou exemplos por algo que nós estamos sofrendo é alguém que já passou por aquilo. Mas cuidado, alguém que passou pela mesma situação que eu estou passando, mas que escolheu o caminho de se transformar, se melhorar e evoluir. Porque muitas das vezes nós acabamos até por encontrar pessoas que passaram ou estão passando por algum sofrimento, algum problema que nós estamos passando, só que aquela pessoa nos contamina. Ou nós contaminamos ela. Porque nós podemos estarmos seguindo qual caminho? Do endurecimento. De ficarmos presos no nosso mal. Céu e inferno é um estado de consciência. Aqui, enquanto encarnados, nós já experimentamos o céu e o inferno. Aquele ditado que é: mais vale deitar com a cabeça no travesseiro e a consciência tranquila e dormir, para mim é um exemplo muito clássico disso. Porque quando nós estamos com a consciência pesada, estamos com alguma preocupação, estamos com algum problema, nós podemos estar no lugar mais bonito do mundo com as pessoas que nós mais amamos, que nós não estaremos no céu. Nós estaremos no inferno. Ao contrário, que se eu estiver bem com a minha consciência, bem comigo mesmo, eu posso estar no pior lugar do mundo, que eu estarei em paz, eu estarei no céu. E aqui fala uma questão interessante, que é a questão do magnetismo. Nós somos energia condensada. Nós temos os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. E aí nós vamos pensar, a própria ciência já está encontrando um quarto estado da matéria, que é o plasmático, que ele fica entre o gasoso e o sólido.
Isso, as obras já trazem há muito tempo. Quem tiver a oportunidade de ler a Gênese, que fala da constituição desse mundo, lá vai trazer que nós somos um estado mais solidificado de energia. Nosso corpo físico, ele funciona a partir de energia. O ritmo do coração, ele é definido através de energia. Quem já ouviu ou conhece alguém que tem marca-passo, é um aparelhinho que está regulando o ritmo elétrico que faz com que o ciclo cardíaco fique adequado. O nosso cérebro, que é a máquina mais perfeita que existe, ele está continuamente, os neurônios se comunicando uns com os outros através das sinapses elétricas. É eletricidade. E em decorrer disso, as sinapses químicas, né? O que isso nos diz? Nós somos matéria mais condensada. Nós somos o que nós pensamos. O universo, ele também é energia em diferentes estados. A Terra, ela circula ao entorno do seu próprio eixo a partir de energia. E em torno do Sol também. Tudo tem energia. E ao reencarnarmos, nós traçamos planos reencarnatórios, são propostas de tudo aquilo que nós pensamos ser necessário para, quando estarmos aqui, experimentarmos, colocarmos em prática para aprendermos e evoluirmos. O cenário da nossa vida terrena e também espiritual, quem define somos nós mesmos. Nós somos o que nós pensamos. Se você quer que a sua vida, vamos ter assim as nossas vidas como se fosse uma peça de teatro, na qual você é o ator ou a atriz principal. O cenário dessa peça de teatro, é chamada de vida, vai ser definido de acordo com o seu desejo e o seu pensamento. Se você quiser uma peça dramática, triste, assim será. Se você quiser uma peça de comédia, alegre, assim será. Ou um monólogo muito intenso, né, muito denso, muito solitário, assim será. Porque é de acordo com o cliente. Nós definimos isso. E aqui está falando da fé. O momento que nós nos situamos primeiramente com nós mesmos, com a nossa essência, com o que nós cremos, com o que nós desejamos, isso já causa uma impressão mental que já coloca o funcionamento do nosso cérebro em um determinado ritmo. Isso já faz com que o nosso corpo se organize e funcione naquele sentido. E juntamente disso, as nossas conexões mentais com o universo e com todo o plano espiritual que nos circunda, entram em conexão. E o universo conspira a favor. E vai sendo materializado, vai sendo organizado de acordo com as nossas próprias emissões eletromagnéticas mentais. A fé é exatamente isso. Quando você cria esse caminho, você dita exatamente o que você precisa e como que você deseja. Quantos exemplos nós temos de curas milagrosas, de situações que não tinham soluções e que surgem no último momento? Quais foram essas emissões mentais? Como isso ocorreu? Então, aqui fala quando o Senhor chega e pede: Jesus,
para curar o filho, porque os discípulos não conseguiram. Porque os discípulos, primeiramente, não acreditavam nem neles mesmos. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, quem que vai acreditar? E o que nós vamos conseguir mover para acontecer? Sendo que a gente não está conseguindo mover nem nós mesmos, nem os nossos pensamentos. Se nós estamos, como eu comecei a falar, se nós estamos conectados com o mal, apostando mais no mal, o que você quer de diferente? Tudo na vida tem 50% de dar certo e 50% de dar errado. Mas façam essa experiência, comecem a observar nas situações. A maioria das pessoas estão condicionadas mentalmente e espiritualmente já para apostar no errado. Veja uma situação e coloque ela para diferentes pessoas. Tem pessoas que vão falar para você assim, não, vai dar certo. Não, isso aí é tranquilo. Outros vão falar para você assim, não precisa nem tentar. Isso aí, você está doido? Isso aí, nunca. Né? E o pior é quando somos nós falamos isso para nós mesmos. Que junto a isso, nós temos ainda as nossas simbioses espirituais. Diga com que tu andas, que eu direi quem tu és. Nós somos a média das 5 pessoas que nós temos mais contatos na nossa vida. Se você convive mais com pessoas pessimistas, pessoas que só creem no errado, pessoas que só veem a doença, a dificuldade, a avareza, a perda, a pobreza, aonde você está achando que você vai chegar? Você é a média delas. Isso eu estou falando de encarnados. E, além disso, semelhante atrai semelhante. A partir das suas emissões fluídicas, o seu padrão vibratório ele é estabelecido e todos aqueles seres que vibram na mesma sintonia serão atraídos a você e você também a eles. Quando nós vamos evoluindo, nos esclarecendo, melhorando, mudando os nossos padrões mentais e de comportamento, quantas vezes as pessoas falam assim, parece que ficou pior. Aí eu falo, não ficou pior. É porque você está tomando consciência que antes você estava numa faixa vibratória que você nem percebeu. Quantas pessoas falam assim, depois que eu fui melhorando, mudando, alguns amigos se foram, alguns entes queridos se afastaram, outras pessoas que eu não tinha muito contato se aproximaram. O que isso está querendo falar para você? A qualidade das suas emissões vibratórias. A qualidade daquilo que você está emanando para o universo e também está puxando do universo para você. Então, nós temos que refletir fé. O que é fé? Começando por nós mesmos. Nós nos conhecemos, sabemos das nossas potencialidades, das nossas dificuldades. Nós somos humanos com nós mesmos. Nós nos acolhemos, nós somos gentis nas nossas dificuldades, mas também perseverantes em conseguir mudar, superar e avançar. Nosso olhar está mais para o positivo ou mais para o negativo? Temos que refletir. Porque isso tudo resulta na forma como que nós vivemos e como nós vivemos. E não existe isso de que só se sofrer que vale. Porque tem esse... parece que se não tiver sofrimento, não vale. Isso é como eu falei, isso é uma opção sua. Né?
Tem uns diálogos do Emmanuel com o Chico, que situações de atendimentos que o Chico fazia com as pessoas que estavam passando por problemas, dificuldades. A situação de uma mulher, uma vez que tinha perdido uma filha. Perdido não, né? Porque nós não somos donos de ninguém, né? A filha tinha partido. Que o Chico, muito compadecido, falou, mas, nossa, quanto sofrimento, né? Aí o Emmanuel falava, é porque ela quer. Nossa, mas a filha partiu. Mas é porque ela quer. Porque nós ainda estamos muito atrasadinhos, né, gente? Para a gente se desprender de um outro, aceitar que às vezes a dor e o sofrimento que o outro seria preso, a morte o libertou, né? Que a morte é só do corpo físico. Mas a todo momento sempre sendo batido nessa tecla. Então, como anda a nossa fé? Primeiramente em nós mesmos e depois a nossa conexão com algo maior. Porque a fé hoje é muito passiva. É de ficar aqui e de fazer orações e de ficar parecendo que quer um bilhete premiado da loteria espiritual. Quando a gente não faz é chantagem, né? Com a espiritualidade. Se eu conseguir isso, eu faço aquilo, não é assim? Até parece que a espiritualidade está precisando da gente fazer coisas boas para a gente fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, passa para o Francisco, a sua continuidade. Tá bem. Boa noite a todos. É um prazer enorme, Richard, estar dividindo com você essa mesa de estudos nessa noite. E sobre o tema estudado, a fé, apenas aqui talvez dando um enfoque ou um traço de mais fixação nas suas definições, muito bem explanada aí o assunto, de forma muito de fácil entendimento, e é esse realmente o objetivo do estudo, né? Então, a fé, a gente já anotei aqui enquanto você falava que nós temos aí os momentos felizes, de tudo dando certo, e aí ninguém exercita a fé, né? E ela tem as suas diversas nuances para esse exercício. E a gente vai ter essa provação de fé nos momentos de dificuldade, né? E os exemplos a gente vê aí, citado aqui em um dos itens, a fé calma, sincera, né? Que ela é aquela crença realmente de que algo acontece para o bem. Então a gente tem aqui o exemplo dessa serenidade da crença, a certeza, por exemplo, da felicidade futura por quem esteja, vamos dizer, nesta fase evolutiva aqui no nosso mundo de provas e expiação. A gente tem aí o grande exemplo dos cristãos lá nas arenas romanas, em que, atirados às feras, eles não se desesperavam. Iam assim com aquela serenidade de quem tem que enfrentar aquela situação com altivez. E aquela altivez, muitas das vezes, era interpretada assim como uma questão de orgulho, de soberba. Mas, na verdade, quem eram eles para ter essa soberba? Era a pura expressão da fé que eles tinham, não é? Na questão da continuidade da vida, além daquele momento ali de sofrimento, certamente, nas arenas romanas. Então a gente toma como exemplo de fé esse período aí, vivido por esses primeiros, vamos dizer, os primeiros cristãos, então tão perseguidos lá pelos primeiros imperadores romanos, né? Então essa prova de fé é esse testemunho que a gente deve dar dessa crença. E aqui eu não me lembro bem, Richardson, quem é o autor espírita, o doutrinador, que definiu fé como garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis. Eu creio que seja Leon Denis. Sim.
Sim, na concepção da passagem, né, do sentido da palavra em si de fé. Então, Sim. aí eu guardei isso aqui e até fiz as anotações, porque achei muito interessante, né? Garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis. Quer dizer, nós temos então essa garantia do que esperamos sem ver. Não é palpável, mas essa crença me leva até essa certeza, né? E também a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de se atingir um fim. Já está aqui no próprio tema estudado. E vemos aqui as nuances da fé. A fé verdadeira e sincera, sempre calma, a paciência que sabe esperar. A calma na luta, que é um sinal da força, da confiança. Porque se não se tem essa calma, é o primeiro sinal de que eu não estou acreditando em mim mesmo, primeiramente. Né? Você deixou isso muito evidente, que primeiro eu tenho que acreditar em mim, para levar então a certeza dessa fé. E a gente tira aqui algumas pontuações de que às vezes faltando essa calma, essa fé, essa tranquilidade da fé, essa serenidade, às vezes a gente deixa manifestar um momento violento, um momento de rebeldia. E isso aí é prova de fraqueza e dúvida da gente mesmo. Então o tema fé é uma coisa assim empolgante para a gente refletir, não é? Porque é tudo o que vai nos mover em todos os atos da nossa vida. Falando aí do Emmanuel, na obra Roteiro, recentemente eu fiz a leitura de parte da obra, e lá tem, logo no início, tratando de um determinado tema, ele afirma que nós somos o que nós imaginamos, nós somos o que nós pensamos. Quando você aborda o tema do magnetismo, do nosso corpo como energia pura, assim como tudo o que existe, né, no universo, são ondas vibratórias, são energia para todo lado. Então, se a gente consegue, vamos dizer assim, trazer essa fé somada a esse poder fluídico, que é esse magnetismo, essa energia, somadas essas duas forças e com a vontade dirigida para o bem, nós operamos então os chamados milagres, não é? Que nada mais são que fenômenos naturais, mas que na época em que ocorreram, conforme narram os evangelhos, eram tidos como prodígios e coisas sobrenaturais. Na verdade, era o poder da fé e somado à força fluídica direcionada para o bem. Então, nós temos aí os diversos exemplos dos milagres, né, vamos dizer assim, no Evangelho. E sob essa ótica de milagres. E quem tem o conhecimento da doutrina espírita vê que são fenômenos naturais, apenas convergindo esses aspectos que nós estamos abordando. O poder fluídico, mais a fé, que é essa certeza, essa crença, né? Primeiramente na gente mesmo, no ser mesmo, e acreditar positivamente que vai dar certo e teremos o resultado. E isso, qualquer um de nós tem essa, vamos dizer, adormecido no nosso ser toda essa possibilidade. Porque Jesus mesmo nos alertava ao dizer aos seus discípulos: vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Quer dizer, se a gente realmente exercitar, viver, vivenciar, procurar, vamos dizer, progredir e evoluir mesmo nesse particular, a gente é capaz de muita coisa, coisas inacreditáveis. E não raro a gente tem experiências próprias aí de olhar sobre certos fatos ocorridos em nossa vida que exigiram de nós um esforço gigantesco e uma crença realmente forte
que o resultado sendo positivo, a gente olha para trás e chega a afirmar: eu não acredito que isso deu certo, que isso aconteceu. Veja só, mas foi no momento em que você colocou toda a sua força vibracional, energia mesmo, a serviço dessa crença e dessa certeza. A certeza desse resultado, como a gente define aqui, ó, é garantia de que se espera e a prova das realidades invisíveis. Então a gente tem realmente que colocar para funcionar todo esse nosso potencial, e tudo aqui partindo do nosso pensamento, porque quem tem uma visão muito além da nossa, como Emmanuel, né, já nos ensina: somos o que imaginamos, somos o que pensamos. Então a gente pode sim, apenas dando um reforço aqui ao que disse o Richardson, a gente tem que pensar positivamente, ter aquele desejo positivo, né? E essa vontade de acreditar no resultado positivo, caminhando toda a nossa atitude para o bem. Aí sim, o milagre realmente acontece, né? E aí vem a diferenciação entre fé e presunção, e que a presunção é mais o orgulho próprio. A fé não, ela tem a humildade, ela não tem aquela certeza de orgulhosa, ela tem a certeza da coisa a seu tempo. Ela não atribui ao ser propriamente dito, não é? Todo esse potencial, todo esse resultado fenomenal. E assim, fiz a anotação aqui enquanto o Richardson falava, né? Que o poder da fé recebe aplicação direta e especial na ação magnética. Essa soma que eu disse aqui, a gente soma o poder fluídico, o magnetismo, com a fé e a vontade voltada para a prática do bem, então nós teremos aí certamente o resultado milagroso em todo setor da nossa vida, né? Seja na parte de cura dos males da carne, seja nas enfermidades da alma, porque toda doença, acho que ela tem lá o seu início na enfermidade, a enfermidade da alma, e se transforma em doença da carne. Então o ser humano é formado de matéria e espírito. A coisa se cria na parte espiritual, na alma, e se transporta para a parte material, que é a carne. A gente tem esse poder imenso. Se começarmos a refletir, a pensar, ocorre muita autocura, né? Muita possibilidade. A gente tem um problema assim que nós mesmos damos conta de nos curarmos. É com esse exercício da fé, né? E desse poder fluídico que cada um de nós tem em potencial. Então é a consideração que eu tinha a fazer. Eu acho oportuno a gente pensar, tem um ditado budista que eles falam assim: se um problema tem solução, não cabe preocupação. Se não tem solução, solucionado está. Então é de nós concentrarmos, né, realmente naquilo que é possível. Se algo tem a solução, então foque a sua atenção, a sua energia em resolver aquilo, e não no sofrimento, e não ficar arrastando, né, tornando aquele processo demasiado sofrível, porque também nós que colocamos a carga de sofrimento, dor ou de alegria nas coisas. Mesmo que seja algo que realmente para a grande maioria das pessoas é algo que traga sofrimento, mas que nós tenhamos ali o esclarecimento, a consciência do nível de sofrimento que a gente está colocando naquilo, porque tem hora que a gente fica também se autoflagelando, né? Arrastando demais. E quando alguma coisa não tem solução, gente, a solução é essa. Quantas vezes a espiritualidade nos traz que aquele problema que não tem solução, o aprendizado está exatamente na aceitação, na submissão e na resignação quanto àquilo. E a questão da fé é também nós conseguirmos nos desprender, estarmos em conexão direta.
Porque nós que nos colocamos distantes e colocamos muitos obstáculos mediante a conexão que nós podemos ter com os seres, né, do alto, com Jesus. Quantos rituais, né, que nós temos que arrastar, como eu falei, a questão aí das promessas. Às vezes as pessoas perguntam, né, falam, mas eu só consigo sentir que eu fiz uma oração, se eu acender uma vela, se eu fizer isso, se eu ficar de joelhos, ou se eu tiver uma imagem, tiver alguma coisa. Aí a Espiritualidade fala, isso ainda são vestígios de apego seu, porque a conexão ela é direta, né? Quando nós estamos com esse acesso livre, que nós nos desbloqueamos, é só fechar o olho aqui, conectei, né? Só que nós necessitamos disso. Aí eu brinco, eu falo, pelo menos nós não estamos como nos tempos primitivos, julgando uma virgem dentro do vulcão, né? Ou cortando a cabeça por sacrifícios humanos para um Deus, para a gente crer que a gente tem fé e que possa ali ter a solução para algum problema, para algo que a gente queira. Mas vamos avançar, vamos evoluir, vamos nos desprender e seguir como Jesus falou. Se tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, fala para aquela montanha, passa daqui para colar, e ela passará. Só que, olha o tamanho do grão da mostarda, né? E a gente não está conseguindo transpor as montanhas que estão dentro de nós mesmos, ou ao nosso redor, que nós que criamos elas. Então ter esse desprendimento e ter uma fé mais sólida e mais leve e livre. Agradecer então a todos a oportunidade e até a próxima.